Meio-dia mais 31 minutos. Olá, boa tarde. Hoje é segunda-feira, dia 16 de junho de 2025 e até 1h30 da tarde eu, Vanessa Oliveira, faço companhia para você, sintonizado aqui na Rádio Canção Nova de São José dos Campos, a nossa FM 95.9 no coração do Vale. Seja muito bem-vindo ao programa Abre Aspas, este espaço de entrevistas, notícias, prestação de serviço e, claro, a sua participação. E você pode nos acompanhar de diversas maneiras, sintonizando aí no seu radinho de casa, do carro ou até do celular, a FM 95.9, ou ainda nos ouvir pela internet. Acesse Canção Nova SJC e acompanhe a nossa programação. Outra opção, baixe o nosso aplicativo Rádio Canção Nova e lá você pode escolher a Rádio de São José dos Campos. Desde já, obrigada pela sua companhia. Abre aspas. Previsão do tempo. Previsão do tempo. Mas antes de começar o nosso bate-papo aqui no nosso programa Abre Aspas, vamos saber como fica o tempo nesta segunda-feira, depois de um final de semana gelado, né? Início de manhã hoje também gelado aqui na região. Será o que a previsão indica para hoje? Quem conta pra gente é ela, Amanda Rocha. Boa tarde, Amanda. Boa tarde, Vanessa e ouvintes do Abre Aspas. Sim, é isso mesmo, bastante frio na região, principalmente de madrugada e nas primeiras horas do dia. E começando o nosso boletim do tempo pelo Vale do Paraíba, a previsão indica um dia de tempo ensolarado, sem chance de chuva. Mínima de 12 e máxima de 23 graus em São José dos Campos e Jacareí. No litoral norte, dia de sol o dia todo sem nuvens no céu. Noite de tempo aberto, ainda sem nuvens. Mínima de 16 e máxima de 24 graus em Caraguá e Ubatuba. Na Serra da Mantiqueira, segunda-feira deve ser de dia de sol, com nevoeiro à noite. À tarde, o céu fica com algumas nuvens, mas não tem chance de chuva. Mínima de 9 e máxima de 19 graus em Campos do Jordão e Santo Antônio do Pinhal. Abre aspas. Obrigada, Amanda, pelas informações. Meio-dia mais 34 minutos e nesta segunda-feira é dia do nosso quadro Paróquia em Destaque aqui no programa Abre Aspas. E é na paróquia, né, minha gente, que a nossa missão se inicia. Deus, ao criar sua obra, ele delegou ao homem cuidar e dar continuidade à sua criação. Essa missão ela é irradiada a partir da palavra de Deus e a paróquia tem que assumir tal função, né, de anunciar ao mundo Jesus Cristo, o caminho pelo qual todo homem chegará a realizar a vontade plena do Pai. A paróquia deve ser um lugar de acolhida, de vivência dos sacramentos, de proximidade, de suporte para as pessoas. As paróquias devem ser escolas, não só escola da fé, mas sobretudo escola de serviço e generosidade. Por isso, todos os membros desta comunidade paroquial são responsáveis pela evangelização de homens e mulheres em cada ambiente. E como eu disse, hoje nós vamos conhecer mais uma história de uma paróquia, a sua trajetória aqui na nossa Diocese de São José dos Campos. E hoje nós vamos conhecer uma paróquia que está celebrando 40 anos de instalação nesse dia de hoje, que é a paróquia Coração de Jesus. Vamos conhecer um pouco dessa história, das suas comunidades, do seu dia a dia e, claro, falar dessa festa que está sendo preparada com todo carinho. E você é paroquiano da paróquia Coração de Jesus? Participa de alguma pastoral, de algum movimento? Frequenta a paróquia? Talvez tenha uma história, né? Talvez hoje você não esteja mais como paroquiano, mas já passou por aí, talvez tenha sido aí batizado, crismado, casou-se. Você é convidado a participar conosco, interagindo, mandando o seu boa tarde, mandando o seu alô aqui para o nosso WhatsApp que já está liberado, 12 3019 8801, 12 3019 8801. Você pode participar conosco mandando sua mensagem de texto ou de áudio não muito longo, combinado? Para a gente conseguir ouvir todos os nossos ouvintes aqui, mas a sua participação é sempre uma alegria para nós. Abre aspas. Abre aspas. E quem vai conversar conosco, contar um pouco aí dessas histórias, mas também do dia a dia, da importância, né, da participação dos fiéis leigos aí, é o pároco Padre João Alves Sobrinho e também o Bruno Andrade, né, que hoje está aqui representando a paróquia como um paroquiano. Padre João, sua bênção, que alegria poder receber o senhor aqui na Rádio Canção Nova. Seja bem-vindo, boa tarde. Deus abençoe, boa tarde, é um prazer, uma alegria estar com vocês, uma oportunidade de falarmos um pouco da caminhada da comunidade paroquial Coração de Jesus,
de tudo aquilo que ela já vivenciou nesses 40 anos. Então, assim, é um prazer, uma alegria. Espero poder contribuir, né, com tudo aquilo que a Canção Nova faz para a igreja, principalmente no Vale do Paraíba, mas também no Brasil e no mundo. Obrigada, padre, por aceitar também estar conosco aí dentro da sua correria do dia a dia. Bruno, seja bem-vindo. Que alegria poder recebê-lo aqui mais uma vez. O Bruno já é de casa, né? Eu brinco aqui. Seja bem-vindo, boa tarde. Muito obrigado, Vanessa, André, toda a equipe da Rádio Canção Nova. É sempre uma alegria estarmos aqui. Aqui estamos em casa, né? Sim. No coração do Vale, a Canção Nova que abraçou essa cidade, todo o Vale do Paraíba. Para nós é um privilégio estarmos aqui. Partilharmos um pouquinho da vivência paroquial da nossa comunidade, né? Muitas pessoas que já passaram pela nossa comunidade, estarmos aqui nesse momento representando cada uma delas. Com certeza. E padre, antes até de falar da história da Paróquia Coração de Jesus aqui da nossa Diocese de São José, o senhor há quanto tempo está na paróquia? Quando que o senhor chegou lá nessa comunidade de vida e de alegria também? Eu já fiz 10 anos nesta paróquia. Que bênção. Eu sou de origem da paróquia de São Francisco Xavier, que é distrito de São José dos Campos. Já vou fazer os meus 22 anos de padre. Tenho uma caminhada muito rica, no sentido de que a minha experiência anterior foi no Santuário São Judas Tadeu, e logo depois, lá fiquei 12 anos, depois fui para a Paróquia Coração de Jesus. Que benção, uma década já, né, padre? Já. Que beleza. Agora vamos contar um pouquinho pra gente dessa história aí. Eu disse que a paróquia neste ano celebra 40 anos, até brinquei. E aí, pá, tudo preparado? Não, nós já estamos celebrando, né, padre? Conta pra gente um pouquinho aí da história, né? Tanto o senhor quanto o Bruno, fiquem à vontade, por favor, para contar dessa história. Ah, então a paróquia tem mais tempo que a diocese, é isso? Exatamente. Na verdade, não tem mais tempo, né? A Paróquia Coração de Jesus tem uma história muito bonita, porque ao ser criada a diocese, o bispo, que na época Dom Eusébio, já falecido, ele foi morar ao lado do terreno que depois seria construído, a igreja matriz e tudo aquilo que foi depois acontecendo ao longo desses anos. Então, assim, a gente poderia dizer que a Paróquia Coração de Jesus e a diocese, a criação da diocese em si, caminhou um pouco junto. Bacana. Porque a gente fala assim, hoje, exatamente hoje, nós fazemos 40 anos de paróquia. Ok, mas antes de ser paróquia, já havia uma comunidade, já havia pessoas que se encontravam, rezavam o terço, faziam seus momentos de oração, de celebração eucarística. Então nós não podemos colocar a paróquia a partir de 1985, quando foi criada, mas é preciso olhar antes, né? Antes mesmo, né, um pouquinho até de ser criada a própria diocese. Nossa, que legal, né? E aí tem também uma história aí, né, pesquisando ali, vi que Dom Eusébio teve uma contribuição muito grande, né, Bruno, também aí, nessa questão, diz que o pessoal já, na casa do bispo mesmo, ali já fazia as atividades, era realmente uma comunidade sedenta, né? Exatamente, a comunidade partilha muito que a nossa paróquia era a menina dos olhos de Dom Eusébio no início, né? Que legal. Que ele tinha um grande desejo de ter uma paróquia dedicada ao Sagrado Coração de Jesus, até pela relação que ele tinha com os deonianos, né? Sim. O Dom Eusébio era um bispo religioso. E ele abriu as portas da sua própria casa para receber a nossa comunidade. Então as missas começaram a acontecer na casa de Dom Eusébio, que hoje ainda é a casa do nosso atual bispo Dom César. E nesta casa haviam-se as missas, os terços, os encontros. Então o bispo abriu ali a própria casa para receber a comunidade. Então a nossa comunidade começou numa casa, né? E a gente é muito feliz por isso, porque a gente busca muito atingir as famílias, né? As Sim. casas. Então ter a nossa origem dentro de uma casa, isso tem muito valor, principalmente para o trabalho que a gente realiza nas nossas comunidades, que é o trabalho das comunidades eclesiais de base, as SEBs, né? Sim. Nas casas. Então a nossa comunidade é fruto desse trabalho missionário nas casas.
Então, podemos dizer, padre, também, Bruno, que a Paróquia Coração de Jesus, ela junto aí à sua comunidade, né, ainda hoje entende esse valor da atividade nas casas, né, desse estar juntos, porque muitas vezes, né, padre, me corrija se eu estiver errada, mas a gente percebe que as pessoas, elas ainda não entendem que igreja, muito além do templo, somos nós, dentro da nossa atividade, dentro do nosso dia a dia, dentro das nossas, dos nossos exemplos, né, a gente só acha que a gente só está dentro da igreja quando a gente está lá na paróquia em si, né, sendo que nós temos o nosso papel, às vezes, na nossa rua, dentro da nossa casa, com o nosso vizinho, e esse trabalho nas casas é muito bonito e importante também, né, de evangelização. Acredito que o Bruno tocando nesse assunto do início na casa, a gente vai vendo até a mão de Deus em toda a história da comunidade, né? Sim. Por quê? O início se deu numa casa, a casa do bispo, olhando de uma forma até assim figurada, mas depois todo o trabalho que foi desenvolvido pela própria comunidade acabou tornando uma igreja nas casas. É claro que teve e tem todo o sentido de igreja-templo, né? A construção física do templo, as celebrações nas igrejas, a comunidade tem essa plena consciência, mas essa consciência também que é comunidade de comunidades, ou seja, povo que se reúne na igreja, mas também se reúne assim nas casas. Que bonito, né? Agora conta um pouquinho pra gente ali, né? A região da Paróquia Coração de Jesus, muitas pessoas conhecem, né? Eu sempre digo, aquela paróquia que tem os corações, né? E todo mundo fala, né? A gente tem aquela coisa mesmo de se sentir acolhido, sentir esse amor. Quais são os bairros, né? As regiões ali que englobam essa paróquia, essa questão territorial, padre? A nossa paróquia tem assim uma região territorial até que pequena, não é grande, dividido em bairros, que no caso nós temos ali o próprio centro, que é o Coração de Jesus, onde fica a igreja matriz. Nós temos uma capela que ainda fica um pouco mais no centro, que é o Coração de Maria, mas nós temos o Jardim Portugal, finalzinho do bosque, o Capela Nossa Senhora Aparecida, o Padre Wagner. Verdade. Que é uma capela também, né? Temos uma casa de retiro no Interlagos, que também é um braço da comunidade. E vale lembrar também que no decorrer da história nós tivemos a paróquia Nossa Senhora Aparecida no Interlagos, é fruto da nossa comunidade paroquial. Nossa comunidade construiu e depois, com a graça de Deus, se tornou paróquia. Nossa, que legal. Exatamente, assim, a igreja, Paróquia Coração de Jesus, cresceu de tal forma, porque a gente olha a realidade hoje, mas a gente se esquece um pouco o que ela construiu ao longo desses anos e no passado. Como já foi bem lembrado pelo Bruno, a paróquia, né, do Nossa Senhora Aparecida do Interlagos era apenas uma capela desta paróquia, né? Sem contar os outros bairros, o Torrão de Ouro, que também fazia parte. Então, assim, cresceu e teve a possibilidade de oferecer mais uma paróquia para a diocese. E é muito bonito, né, quando a gente vê esses frutos, né, padre? Porque realmente mostra que as pessoas estão participando, né? Se tem essa demanda, se tem essa participação, é porque realmente há essa necessidade, as pessoas estão participando. E a região de vocês, ela é muito grande, não é? O bosque, é bosque mesmo, né? Exato. É uma região bem grande e com um número expressivo de joseenses ali, né? De pessoas que residem. E a paróquia hoje, padre, também, eu acho que muitas pessoas até não participam, mas conhecem a paróquia porque é uma referência grande para a diocese, nos eventos diocesanos também ali, né? Nós tivemos a graça de construir o centro de evangelização. Quando eu cheguei na paróquia, o projeto já estava pronto. Me lembro que apresentaram o projeto. Eu achei no início ousado demais, né? Para a realidade paroquial, para aquilo que eles tinham em mente, que era uma construção
né, do centro de evangelização que hoje abriga 3.000 pessoas sentadas com tranquilidade. Nossa. E acabou sendo assim algo excelente para a diocese, porque muitos eventos diocesanos têm acontecido neste local. E depois veio a pandemia, que nos serviu muito por ser um espaço aberto. Nós tivemos a possibilidade de celebrar missa com mais pessoas, porque tinha esta possibilidade, né? Então, assim, a Paróquia Coração de Jesus acabou sendo assim algo que foi referência até para a diocese. É claro, não no sentido de vaidade, né? Não nesse sentido, mas de oportunidade. De servir, né? Oportunidade de servir, exatamente, oportunidade de servir. Tivemos essa graça de poder construir tudo isso e para servir tanto a paróquia quanto a diocese. E é bonito, né, quando a gente tem esse olhar, porque a gente pensar como a diocese, né, como a casa dos nossos pais, né? E aí a gente tem os irmãos, né, padre? E são as paróquias, esses irmãos. Às vezes a gente quer fazer um evento na casa de um, mas não comporta todo mundo. Claro. Então a gente precisa achar a casa que comporte os outros para que toda a família esteja reunida. Eu acho que é ter esse olhar mesmo, né? De irmandade, de estar junto, e realmente tem um espaço fantástico que marca, por exemplo, eu me lembro agora recentemente da ordenação, né? Dos diáconos, né? Transitórios, que em breve serão ordenados presbíteros. Quantas coisas não aconteceram lá e que marcam a história da diocese por conta exatamente dessa possibilidade de espaço, de conseguir atender essa capacidade de pessoas, né? E aí você vai ligando uma coisa com a outra, né? A ideia do coração de Jesus, né? Sim. O coração de Jesus deve ser um coração acolhedor, né? Então, seja da paróquia ou seja da diocese, se torna um lugar de acolhimento. Com certeza. Tem gente participando com a gente, o pessoal atendeu o nosso pedido aqui, que bacana. E você continue mandando sua mensagem 12 30 19 8801. Você que é paroquiano da Paróquia Coração de Jesus, já participou, tem aí alguma coisa que marcou a sua história junto à paróquia, manda pra gente aqui. Vou começar a ler algumas participações aqui. Olá, boa tarde. Deixa um abraço para o nosso pároco Padre João Alves e ao Bruno, e dizer que estou muito feliz por participar desta linda história de nossa paróquia, que muito nos ensina sobre o amor e a fraternidade. Que Deus abençoe a todos os pastores que por aqui passaram e aos paroquianos da nossa comunidade. É o Gilson Campos, que é vicentino, colocou aqui. Que bonito, né, padre, ver realmente esses membros. E aí eu já quero aproveitar o gancho da participação do Gilson aqui, Bruno também, padre. Como é que é a participação desses paroquianos lá? Como é que, né, a atuação deles? É uma paróquia que realmente as pessoas têm essa participação nas atividades, nas pastorais, nos movimentos, porque tudo isso faz diferença, né? Com certeza. A participação dos leigos na Paróquia Coração de Jesus é algo invejável. Quem começa a fazer um trabalho pastoral como pastor, como padre, ou os seminaristas que passam por aquela paróquia, eles percebem esse engajamento. Eu vejo que assim, é uma história que foi sendo construída, é uma evangelização que foi sendo feita, que foi preparando esses leigos para serem protagonistas. A Paróquia Coração de Jesus tem uma liderança muito forte. Os leigos têm um protagonismo muito forte, muito especial, que chama muito a atenção, né? Eu penso que, é claro, isso é sempre uma graça de Deus. Nós nunca devemos olhar só para a dimensão humana, sim, senão isso se esvazia. Verdade. Então é graça de Deus, mas é resposta também de um povo. Ontem nós estávamos tendo a nossa quermesse, o final de semana, e eu fiquei pensando e depois fiz algumas contas. No momento lá da quermesse, deveria ter pelo menos nas barracas, trabalhando daquele momento, mais ou menos 250 pessoas. Nossa. Então assim, olhando para isso, né, a gente fala, nossa, como que os leigos se envolvem,
se doam, trabalham, evangelizam, porque eu tenho certeza que não vai dar tempo para a gente falar tanto aqui sobre a ideia de comunidades, eu uso essa expressão para que a gente não use somente a expressão da SEBS, que às vezes não é, entre aspas, muito bem vista. Sim. Mas o modo como a paróquia fez essa caminhada lá de comunidades é de engajamento, é de responsabilidade, é de assumir o protagonismo. Eu acredito que desde Dom Eusébio, depois todos os padres e toda a liderança que foi passando por ali, eles construíram isto junto. É um patrimônio dessa comunidade paroquial. Melhor, é uma identidade dessa comunidade paroquial. E é bonito isso, né? Realmente esse assumir, né? Essas pessoas que dão o seu sim. E algo que chama atenção também, né, Bruno, padre, você que nos acompanha, é entender que esse trabalho pastoral, ele é tão bonito, né? Tão eficaz, né? Eu fico imaginando, né, padre, às vezes para a paróquia contratar 250 pessoas para trabalhar, a gente não daria conta, né, padre? Talvez nem encontraria pessoas dispostas para trabalhar um domingo à noite, vamos pensar assim, né? E você vê pessoas se doando o seu tempo, deixando a sua casa num domingo, e ontem tava frio, né? Sair de casa naquele frio, mas é amor mesmo. E eu acho que é isso que vocês veem lá, né, Bruno, como paroquianos, né? Trazendo você aí como realmente um exemplo de paroquiano, mediante a todos que estão participando, que estão nos acompanhando. Eu acho que quando a gente se sente bem, se sente acolhido, a gente quer servir ainda mais, né? Com certeza, eu acho que é uma doação, assim, é um cansaço que a gente sente, mas é um cansaço bom, assim, no sentido de missão cumprida, sabe? Sim. Eu acho que esse período da novena, esse período da quermesse, todos os inúmeros eventos que a gente participa e serve a comunidade, é justamente isso, é a oportunidade de oferecermos aquilo que Deus nos deu de graça também para outras pessoas terem o seu encontro pessoal com Cristo. E até mesmo na quermesse, na comunidade, é a oportunidade de mostrarmos para as pessoas o quanto a gente é feliz em ser de igreja. Sim. Mesmo num ambiente que não é um ambiente religioso, mas não dentro de uma celebração, né? Um ambiente fraterno de uma quermesse, nós estamos ali com o nosso testemunho nas barracas também, pessoas, os ministros que ajudam, cantores, nas mais diversas pastorais, todos põem a mão na massa e colaboram nas mais diversas atividades. Então isso é muito bonito. E a comunidade sempre é assim. Tudo aquilo que é proposto, a comunidade abraça. Sim. A diversidade de idades também é uma coisa assim, desde as crianças, que tem lá a barraquinha do Kids lá, com os coroinhas, e até pessoas assim de bastante idade que se doa de tal forma que eu considero assim, eu fico impressionado. Eu vou citar o nome só de uma pessoa, porque, né, não posso citar o nome das demais, mas assim, a Dona Dulce, né? Ela é responsável pela barraca lá das bebidas quentes. Ela passou por um câncer, venceu o câncer, ela é ministra, ela, apesar da idade, ela faz um trabalho muito bonito. É uma mulher de fé. Então assim, nós estamos falando dessa questão da quermesse, desse trabalho todo, mas é uma questão de fé. Sim. Até porque se não for uma questão de fé, não faz o que essas pessoas fazem. Com certeza. É uma questão de fé. E é mesmo, é visível, né, padre? Eu falo que a evangelização, às vezes a gente acha que realmente, eu até coloquei isso no texto inicial, né, que a igreja, ela é sim uma escola de fé, mas também de generosidade, de amor, né, como o senhor colocou, essa comunidade das comunidades, porque às vezes tem pessoas que estão dentro de casa, não tem essa possibilidade de ir até uma missa, né, estar lá presente, mas aí tem ali aquele grupo que está ali, o senhor citou a questão das SEBs, que está ali, né, semanalmente, levando uma palavra, claro que os ministros levando a Eucaristia, mas para a pessoa também se sentir assim, eu sou parte dessa comunidade, mesmo não conseguindo ir às vezes participar, seja por conta de uma enfermidade ou por outra motivação, mas eu acho que é questão de fé sim, é uma escola de fé, não só de fé, mas de generosidade, de amor, né, como o Bruno colocou, de alegria, porque estar em comunidade, né, estar juntos ali, e que bonito esse exemplo, porque como a Dona Dulce, muitos estão ali às vezes tristes, com problemas em casa, né? Talvez falasse assim, meu Deus, se fosse
por mim mesmo eu não estaria aqui, mas eu estou aqui porque é Deus, é pela minha fé mesmo, né, padre? Que legal. Tem mais gente participando. Quer falar alguma coisa, Bruno? Não, eu só queria dizer a questão dessa experiência mesmo de partilhar, tanto as alegrias e as dores, é uma coisa muito bonita na comunidade, né? Porque, por exemplo, nossas celebrações são muito grandes e são muitas pessoas. Então, é nos pequenos grupos que muitas vezes a gente consegue ver as necessidades. Sim. E aí eu volto até a ressaltar o trabalho bonito que é feito pelas comunidades de base, no sentido de que naqueles pequenos grupos que a gente consegue identificar uma pessoa que está passando uma necessidade, que precisa ser assistida pelos vicentinos, ou passando por uma enfermidade, e aí as pessoas começam a rezar por aquela pessoa. Então, esse cuidado assim individual de cada pessoa é algo muito valioso, né? Tanto dentro das pastorais como no trabalho pastoral que é feito nas casas. Com certeza. Vou aproveitar até o gancho, padre. Eu olhei aqui, André, já vou chamar o intervalo. Não esqueci, não. Mas, por exemplo, puxando esse gancho, né? Vocês mesmo, né? Como o senhor como pároco, né? Tem um vigário lá também, né? Sim, o padre Beto. O padre Beto. O sacerdote, às vezes, não consegue dar conta de estar junto com todos, né, padre? É um número grande. E são essas pessoas, esses trabalhos que fazem aí um contraponto, né, padre? Olha, eu visitei tal pessoa, tal realidade. É uma ajuda também, né, padre? Na verdade, é impossível. Mesmo que tivesse 5 padres, se fosse só os padres, seria muito precário o atendimento, né? Então, neste sentido, estas comunidades, na verdade, assim, né, nós falamos de comunidades e são comunidades mesmo, porque nós somos em 26 setores. Nossa. Ou seja, 26 comunidades agrupadas em algumas ruas, né, que vão fazendo esse trabalho, como o Bruno mesmo já apontou, né, estão mais próximos, conhece mais a realidade de cada família. Assim fica mais fácil ajudar, né? Então, assim, pensando em ser pastor, padre, nesta comunidade, não há dúvida nenhuma que o trabalho fica muito mais fácil. Que bacana, e o povo lá é feliz, viu? E participativo, porque tem várias participações. Pessoal, aguenta aí, nós vamos pro intervalo rapidinho. Eu volto, prometo que na volta do intervalo aqui eu coloco as participações, os abraços. Muitas pessoas mandando aqui suas histórias mesmo, do início, né? De movimentos pastorais que participam. A gente vai pro intervalo e a gente volta já já dentro do programa Abre Aspas. Hoje, Paróquia em Destaque, a Paróquia Coração de Jesus aqui de São José dos Campos. O pároco Padre João Alves Sobrinho e também o Bruno Andrade, paroquiano, participando conosco aqui, contando um pouquinho desta paróquia que está em festa hoje, celebra 40 anos de instalação aqui na nossa diocese. Não saia daí. 1h mais 2 minutos, estamos de volta com o programa Abre Aspas, hoje segunda-feira, dia 16 de junho de 2025 e hoje nós estamos com o nosso quadro Paróquia em Destaque. Dessa vez estamos conhecendo um pouco da Paróquia Coração de Jesus aqui de São José dos Campos, no Bosque dos Eucaliptos, e quem conversa conosco, né, a gente recebe com muito carinho aqui na Rádio Canção Nova, o pároco Padre João Alves Sobrinho e também o Bruno Andrade, que é paroquiano, hoje contando um pouquinho aí dessa história, né, que são 40 anos aqui na diocese como paróquia, né? Como o padre disse, efetivamente como paróquia, mas o trabalho já acontecia antes, porque já era um povo sedento de Deus, de evangelização, e já estavam aí na ativa, mas efetivamente como paróquia, nesse dia 16 de junho de 2025, celebra-se os 40 anos de instalação da paróquia. E eu convidei vocês, paroquianos, aí, ou alguém que tem alguma história, né, para partilhar conosco, e o pessoal aqui respondeu muito bem, e eu vou ler algumas dessas participações aqui. Que alegria ouvir nosso pároco. Sou Camila Bueno, eu e meu esposo Renato fazemos parte da pastoral da liturgia. Meus filhos, o Caio e a Rafaela, são coroinhas. Essa paróquia é abençoada e é uma alegria fazer parte e servir lá. Obrigada, Padre João, por ser uma bênção de Deus para nós. Aí, Padre, a família toda, é assim lá as participações? A família vai já puxa os filhos, tem que ser, né, Sim. Padre? É bastante assim a ideia de família inteira participar. É muito interessante. Quando eu cheguei na paróquia, né, logo eu percebi isso. Falei assim, nossa, aqui acaba sendo uma grande família, vindo de diversas famílias, mas assim de famílias inteiras que servem, desde os avós, pais, filhos,
netos. Isso é muito bonito lá. Com certeza. Tem mais gente aqui. Boa tarde, meus irmãos em Cristo. A bênção, Padre João. Eu estou na Paróquia Coração de Jesus desde o começo. Nós tínhamos o grupo PLC lá na casa do Bispo Dom Eusébio. Padre Renato era o padre desse tempo. E eu lembro o dia que Dom Eusébio falou que a gente ia ter uma igreja que era Coração de Maria. E eu participei de tudo. Hoje eu vejo tudo que temos. Amo a nossa paróquia. Primeiro grupo de oração Getsemane. Foi eu e meu marido Gilberto que começamos. A gente fazia muitas vezes lá no terreno da paróquia. Muitas vezes cantei na missa debaixo de uma árvore. Gosto muito deste tempo. Que bonito. Ela só não colocou o nome dela aqui, né? Colocou o nome do esposo aqui. Eu acho que é a Maria. Será que é a Maria? Deixa eu ver Gilberto. se tem alguma coisa aqui. Isso mesmo, a Dona Maria. Pela história. Que legal, que bonito, né? E pessoas que estão desde o início, né? Padre também, Bruno, né? Contando essa história e vivenciando essa história na prática, né? Isso é muito bonito, porque assim, eu não tenho 40 anos, né? Tenho 27. Não, Bruno, mas... mentira, Bruno, conta mentira aqui não. Então, tô brincando. Então é uma história que vai sendo contada de geração em geração. Sim. E as pessoas, assim, que já estão há muito tempo na comunidade, que eu gosto muito de conversar, é muito bacana, porque eles vão contando a história, eles vão, olha, no início era assim, a gente fazia desta forma. Então, isso vai enriquecendo a nossa vida e vai dando valor para a vida em comunidade. Sim, tem mais gente aqui, ó. Boa tarde, eu sou Neide Melo, sou da época da missa embaixo da árvore. Que história é essa, gente? Que é a missa debaixo da árvore? Você sabe, padre, dessa história aí? Sim. A história é que a comunidade primeiro começa na garagem do bispo, né? Essa é uma primeira referência. Mas depois a garagem não foi suficiente. E aí, muito próximo ali da paróquia, tinha uma grande árvore aonde o pessoal se reunia para celebrar a Eucaristia. Tem algumas coisas que as pessoas falam, eu vejo sempre como sinal de Deus, né? Há aquilo que é a intervenção mesmo direta de Deus, é claro, mas há aquelas coisas que Deus deixa por si só encaminhar. E essas pessoas falam assim, olha, sempre tivemos missa e nunca choveu. A gente sempre teve oportunidade de participar dessas missas debaixo dessa árvore e nunca choveu. São os sinais de Deus, são os caminhos de Deus que vai trilhando, né? Aí a necessidade, então, começa na casa, depois vai debaixo dessa histórica árvore, depois a necessidade de construir de fato uma igreja para que a comunidade se pudesse se reunir num número maior, né? Que lindo. Tem mais gente aqui. Boa tarde. Gostaria de cumprimentar nosso querido Padre João e nosso irmão Bruno. Como o padre disse, o coração de Jesus acolhe as pessoas. E foi justamente essa impressão que tive assim que cheguei em São José dos Campos há 2 anos com minha esposa e filhas, provenientes de Pirassununga. Fomos muito bem acolhidos por toda a comunidade e logo fomos nos engajando nas pastorais e nos trabalhos da paróquia e dia a dia crescendo na vida espiritual. Realmente nos sentimos acolhidos no coração de Jesus como uma grande família. Amamos a nossa paróquia. Sou o Rudinei, esposo da Miriam e pai da Sofia e da Alice. Olha que legal! No caso aí, né, ele é ministro, liturgia, ela ajuda nos coroinhas. Agora a menina, as duas são coroinhas também. Ele é militar, né? E é uma pessoa assim fantástica. Desde quando chegou, o envolvimento dele no setor também me chamou muita atenção. Alguém novo, recém-chegado, mas que colocou a mão aí na massa e se fez comunidade tão fácil, de uma maneira tão simples. Que bonito, né? E é exatamente isso, né? Tem 2 anos, né, que chegou em São José dos Campos e estão engajados. Isso também serve de referência para nós, né? Não estou dizendo só para você que participa da Paróquia Coração de Jesus, mas estou dizendo para você leigo, né? Muitas vezes a gente diz, não tem nada para me fazer na igreja, a gente não se coloca de serviço de nada, não se dispõe a nada, né? Tá 30 anos participando, mas nunca se envolveu em nenhuma pastoral em movimento. Às vezes o engajamento não depende da paróquia, né? Depende do nosso sim também, né? Às vezes a gente fica esperando, né, padre?
padre? Aí receber, né, um convite, mas às vezes o convite ele vem toda a missa lá, olha, tá precisando de gente para ajudar e a gente não se dispõe. Parabéns ao Rudinei e à família também por se dispor, porque cristão é isso, né, você assumir também a sua missão. Tem mais gente aqui, a Edna do Bosque dos Eucaliptos. Oi, boa tarde. Que pena que o Abraça São José não vai ser na nossa amada paróquia. Parabéns a todos que fazem parte do Sagrado Coração de Jesus. Obrigada, Edna. Pois é, aí, padre, o evento da Canção Nova, quem sabe, né? Fica a sugestão aí também. Quero deixar meu grande abraço ao Padre João, nosso querido pároco. Tenho muito orgulho de fazer parte dessa linda comunidade. Todo o serviço que fazemos na comunidade não tem preço pela graça que recebemos. Um abraço ao Bruno também, que é nosso porta-voz em várias situações. Olha que chique. Aqui é a Gil, da equipe de Coroinhas. Vou ler mais algumas aqui pra gente seguir falando da programação aqui. Olá, boa tarde, sou paroquiana, sou catequista, cresci nessa paróquia. Hoje vejo mudanças boas e sou muito orgulhosa de ser paroquiana da Paróquia Coração de Jesus. Um grande abraço ao Bruno e sua bênção, padre. Aqui é a Natália. Eu sou catequista e meus pais são da pastoral familiar. É muito bom fazer parte da paróquia. Outra participação, um grande abraço ao nosso pároco que conduz com amor e carinho nossa comunidade. Sou novo na comunidade e fui muito bem acolhido. É o Ettore. Olha que legal, tem bastante gente nova lá, hein, gente? Que a região também só cresce, né? São José só cresce e a região lá também, né? Que orgulho que temos de fazer parte desta família. As primeiras missas foi realizada embaixo de uma mangueira, é isso mesmo, da árvore, né? Vale ressaltar que para todas as missas temos a exposição do Santíssimo Sacramento 30 minutos antes de cada missa. Maravilhoso. Kleber, Beatriz, ministros. Isabela, filha da equipe dos Coroinhas. Gente, que povo lá, é família mesmo participando, né, padre? Agora conta um pouquinho pra gente aí, né? Dessa questão. A gente falou sobre um pouquinho da história, né, padre? Porque são 40 anos de história, um pouco mais até a gente vai descobrindo, né? Mas para celebrar esses 40 anos, vocês já vêm se preparando, que é uma data muito importante. São 4 décadas, né, de instalação. E hoje é oficialmente essa data, é isso, padre? Exatamente. Ela foi instalada no dia 16 de junho de 1985. A comunidade, desde o ano passado, conversando, já começamos a preparar que este ano fosse um ano jubilar, ou seja, tudo aquilo que nós fizéssemos, rezássemos, celebrássemos, seria nesse sentido de celebrar esses 40 anos. E é isto que nós estamos fazendo ao longo deste ano. Nós vamos, se Deus quiser, fechar com uma ordenação. Nós já tivemos uma ordenação de um filho da comunidade, que é religioso. Nós tivemos já não foi aqui, mas nós acompanhamos e tivemos a primeira missa dele, que é o Diego, né? Que na verdade é Padre Bernardo, por ser religioso mudou o nome. E no finalzinho, o Lucas, que vai ser ordenado padre lá no Centro de Evangelização, e aí nós estaremos fechando o nosso ano jubilar. Eu vejo também como um presente de Deus, uma graça muito especial, poder fechar esse ano jubilar com a ordenação de um filho da comunidade. Com certeza. Padre, e para hoje, o que vocês têm de programação? Bruno, padre, conta pra gente, que é uma data especial. Por mais que seja uma segunda-feira, como o padre disse, vocês já estão celebrando, vivendo esse ano jubilar, né? Mas para hoje, dia 16 de junho, tem também uma programação, Bruno. Sim, hoje nós temos uma missa especial às 19h30 lá na nossa igreja matriz, que fica na Avenida Andrômeda 3500. Então os paroquianos já estão convocados, então os de fora que quiserem também participar serão muito bem acolhidos, muito bem-vindos. Então esse momento de celebração, né, de fraternidade, de celebrarmos os 40 anos, mas também é um pontapé inicial, porque logo em seguida nós já temos a nossa novena se aproximando, né? Pois é. Após a celebração de Corpus Christi na quinta-feira, na sexta-feira nós vamos iniciar a nossa novena do Sagrado Coração de Jesus. Aí durante a semana as missas às 19 horas novena, 19h30 Santa Missa, final de semana 17h30 novena e 18 horas a Santa Missa. Então fica aí o convite para participação. E no final de semana tem as nossas quermesses também, que são bem conhecidas, todos convidados para participar das 17 às 22 horas, a nossa quermesse. Lembrei de uma coisa que acontece na comunidade e eu não tinha visto isto em outros lugares.
Corpus Christi. A comunidade primeiro se reúne às 7 horas da manhã, tomam um café juntos, isso umas 350 pessoas até mais. Nossa! Um número muito grande de crianças e adolescentes. Então é sempre assim, é um café comunitário. Logo em seguida desse café comunitário, a confecção dos tapetes. Então é uma característica muito bonita de comunidade que se envolve, se reúne, reza junto, vive mesmo uma grande família. Nossa, que bonito isso, né? E exatamente como o Bruno falou, já é um start, né, padre? Já tá ali celebrando essa data especial e iniciando essa novena que é tão importante, né? Celebrar realmente o coração de Jesus, né? Esse momento que é ímpar aí. Tem mais gente participando conosco? Vamos lá, meu Deus, eu quero dar conta de todas essas participações aqui. Uma paróquia maravilhosa, mandaram uma foto aqui. Mandaram uma foto do Rudinei aqui, padre, trabalhando lá na barraca lá. Tem mais gente aqui. Eu mesma, Maria e Gilberto, somos da SEBS também. A missa debaixo da árvore era uma bênção. Padre João, uma bênção para nós aqui da comunidade. Boa tarde, é uma bênção poder fazer parte da Paróquia Coração de Jesus. Sou a Simone, faço parte da equipe dos salmistas, faço parte do Ministério de Música Arte Christi, que tem quase 30 anos de história. Casei nesta paróquia, batizei meus filhos, minha filha é cerimoniária. Eu amo a Paróquia Coração de Jesus. Olha que legal aí, né? Essas histórias mesmo, né? Pessoas que talvez tenham sido batizadas, casaram, fizeram os sacramentos e permanecem lá. Porque é isso, né, Bruno? É realmente estar a serviço, é de se dispor e assumir aquilo que é nosso, né? E esse grupo é um grupo muito antigo na comunidade mesmo. Até o Padre Tiago fez parte desse grupo na época, porque o Padre Tiago, ele é filho da nossa comunidade, né? O Padre Tiago, o Padre Cláudio, o Padre Raimundo... não sei se esqueci de alguém, mas nós temos aí pelo menos agora com o irmão Bernardo, né? Pelo menos 4 que eu me lembrei, padres frutos da nossa comunidade aí, né? 2 que servem, 3 que servem a nossa diocese, agora o irmão Bernardo que serve a diocese de Santo Amaro, pela religiosidade, e o diácono Lucas Alvarenga, que no final do ano será padre, né? Que também vai servir a nossa diocese. Nossa, que bênção! Realmente é uma paróquia frutuosa, né? Exatamente, em 40 anos, né? Se pensar que o tempo da formação de um padre são pelo menos uns 10 anos, então é uma bênção para nós. Agora, padre, conta um pouquinho pra gente lá. Tem o senhor, o padre Beto, isso, e tem vários diáconos também, tem alguns seminários fazendo esse tempo lá, porque tudo isso é importante, né? Além, claro, dos ministros que fazem parte e ajudam bastante, né? Então nós temos o padre Beto, que esse ano também completou seus 40 anos de sacerdócio. Nossa, que legal! Junto com a paróquia. Nós temos os nossos diáconos que colaboram, são 4 hoje que atuam na comunidade, mas tem outros que atuam em outras paróquias. E temos um seminarista, que é o Marcelo, já está aí no seu 2º ano de teologia, que faz pastoral nos finais de semana. Olha só, tem mais participação? Boa tarde, meu nome é Lenita, também faço parte desta comunidade, amo nossa Igreja Coração de Jesus. Somos da Pastoral Familiar, eu e meu esposo, e o Coração de Jesus nos abraça a cada dia. Olha que bonito, né? Eu acho que é minha tia. Ah, é? Lenita? Porque é um nome diferente também, né? Minha tia. Tá vendo? Pelas características. O Bruno combinou, padre, né? Com os parentes os familiares dele, né? mandar mensagem. Mandar um alô pra ele aqui. Tem mais gente, boa tarde. Não sou paroquiana territorialmente, mas sou apaixonada por essa paróquia. Me casei aí em 2011 e meu casamento foi lindo. A pessoa só não colocou o nome aqui, manda pra gente seu nome aqui. Se for o que tá aqui no WhatsApp, é a Samara Alice. Olha que legal. E tem muitos casos assim, né, padre? Que às vezes a pessoa não é territorialmente, não participa da paróquia, não é paroquiana, não mora ali, mas às vezes a pessoa trabalha ali próximo, é o horário que ela consegue ir à missa, né? Às vezes tem isso também, né? Hoje, na verdade, a gente não considera a pessoa paroquiana porque mora no território. Sim. Mas é o que nós chamamos de paróquia afetiva. Pode morar num bairro e participar em outro, mas com aquele afeto. Sim. E eu tenho insistido nisso, né? Que a pessoa, ela escolha uma paróquia que ela se sinta bem, faça parte e viva bem naquela comunidade, né? Se comprometa com aquela comunidade.
No nosso caso lá existem pessoas que moram em outros bairros e participam conosco, ou seja, se sente ali, né, acolhida e se sente bem. Com certeza. Agora conta uma coisa pra gente ali, em relação às pastorais, movimentos, são diversas, né? Mas como é que é a participação dos jovens na Paróquia Coração de Jesus? Eu acho que a gente falar dos jovens, como o padre falou, tem uma diversidade, mas os jovens a gente tem que ter esse olhar, tem que estar sempre, né, puxando os jovens pra atuação. Bruno que é jovem aí, né? Disse aí que tá super jovem, né? Não tem os 40 anos da paróquia, mas conta pra gente, Bruno, como é que você sente isso? E o padre, se quiser complementar, fique à vontade, por favor. Olha, eu acho que a participação da juventude é algo muito bonito na nossa comunidade. Nós temos aí, pelo menos por ano, na nossa comunidade, é uma faixa de 200 crismandos. Nossa. Então, é um número muito expressivo. É sempre um desafio, porque tem aquela realidade dos crismandos que já se envolvem ali naquele período e permanecem, e outros que não têm o envolvimento pastoral. Mas nós temos um grupo de oração, por exemplo, aos sábados, que tem na faixa de 100 jovens participando. Nossa, um número bom. E desse grupo, muitos são cerimoniários, ainda são coroinhas pela idade, colaboram nos mais diversos serviços da comunidade. Então eu vejo que a participação da juventude ali é algo muito, muito bonito. Agora na quermesse mesmo, tem uma barraca que é de responsabilidade da juventude, eles estão se envolvendo, estão participando. Então eles vão colaborando daquela realidade juvenil. Então às vezes precisa ter um pouco de paciência, né, do trabalho, do cuidado, de explicar que a gente tem esse imediatismo, né? Uma hora quer, uma hora não quer mais nada. Então Sim. Precisa ter esse trabalho, assim, essa paciência com a juventude. Mas eu acho que a nossa comunidade, graças a Deus, tem avançado muito nesse setor. Principalmente no sentido, por exemplo, você pega a pastoral da comunicação, predominantemente são jovens que se encaixam naquele ambiente ali digital e muito nos ensinam, né? Um vai Sim. colaborando com a realidade do outro. Padre, quer acrescentar alguma coisa? Eu só queria acrescentar o que o Bruno já falou, que assim, é uma característica, né, própria também dessa vida comunitária de participação dos avós, dos pais, que vão incentivando os seus filhos, né? E aí vem também esse grupo, vamos dizer assim, mais expressivo de jovens, como o Bruno já citou. E o que me chama a atenção também é o número de crianças, principalmente na missa das 11. A missa das 11 horas não é uma missa de crianças, porque a missa das crianças é 10 horas, lá no Coração de Maria. Mas pelo fato de ser no espaço aberto, que é no centro de evangelização, a gente vê muitas crianças. Isso é bom, é importante saber que os pais estão acreditando, estão mostrando o caminho para os filhos também, né? Nossa, São bom. esses que vão ser os nossos futuros jovens e depois o futuro dessa comunidade paroquial daqui uns 40, 50 anos. Com certeza, né, padre? Eu falo que vamos pensar daqui 40 anos, né? Talvez nós não vamos estar mais aqui, né? O Bruno diz que vai estar, eu não sei. Eu espero que sim. Eu não sei, não. Mas enfim, muitas vezes são esses jovens, essas crianças coroinhas que vão estar lá, né? Organizando a festa, trabalhando ali efetivamente, ou talvez às vezes os filhos desses jovens, né, que estão lá. Que legal. Tem mais gente aqui. Boa tarde, sua bênção, Padre João. Boa tarde, Bruno. Sou a Tatiana, esposa do Vanderlei. Fazemos parte da pastoral familiar. Temos 2 filhos. O Miguel é cerimoniário e a Mariana, que é coroinha. Que bonito. Tem mais gente aqui. Paróquia Coração de Jesus faz parte da minha vida e história, pois fiz catequese adulto, primeira comunhão, crisma, sacramento do matrimônio e tamo junto e misturado. Um abraço ao Padre João e ao Bruno. Deus abençoe. Júnior Priante. Olha só, tem gente que tem história ela mesmo, né? Fez aí até os sacramentos. Boa tarde, é uma bênção poder fazer parte da Paróquia Coração de Jesus. Já foi a pessoa que falou aqui, mas ela acrescentou aqui que hoje ela não mora mais no Bosque dos Eucaliptos, mas a Paróquia Coração de Jesus faz parte da família dela e da vida, que é a Simone Mantovani, que mandou pra gente aqui, que não faz mais parte, mas como o padre falou, se sente acolhida e está lá nativa, né? Tem mais gente aqui. Padre Geraldinho fez minhas bodas de pratas, Padre João fez minha boda de ouro, ó, já vou fazer 54 anos de casado. A pessoa aqui é a Maria e o Gilberto. Ó, padre, que bacana. Então, para vocês entenderem, quem não é da paróquia, né, e tá nos ouvindo,
O Geraldinho é meu irmão, né? Sim, Então, pra quem não sabe, né? Ele ficou lá 16 anos, né? É claro que depois dele ainda veio o padre Rogério Félix, depois o Dom Paulo Renato, na época, né? Foi o pároco, e depois... mas o Geraldinho acabou assim, vamos dizer, casando muita gente, e ainda hoje é convidado a celebrar 50 anos e batizados de filhos, e é muito interessante essa dinâmica. Que legal aqui da Dona Maria, né? Ele celebrou as bodas de prata e o senhor a de ouro, né? Sim. Tudo em família ali também. Uma última participação aqui antes da gente encerrar. Boa tarde, sou da paróquia e tenho 37 anos. Amo a minha paróquia e fico feliz por meus filhos encontrarem nos padres João e Beto seus amigos. O Miguel e a Ellen amam estar na comunidade e amam as festividades. Meu nome é Maria e meu esposo Júnior. Que bonito isso. E ver também, né, essas crianças que se inspiram, né, padre? Ter realmente ali o senhor, o padre Beto, como essa inspiração, né, como ela colocou aqui, como ver o senhor, né, e o padre Beto como amigos, que também é uma forma de evangelizar e quem sabe aí trazer novas vocações também, né? Com certeza, né? Eu acho que o padre é importante como um sinal para a comunidade, principalmente para os jovens, para as crianças. Isso é muito importante. Com certeza. Vamos lá, a gente precisa encerrar aqui, mas a pessoa mandou aqui e eu vou fazer a questão de colocar aqui a participação dela. É uma alegria imensa fazer parte da Paróquia Coração de Jesus. Aqui encontrei uma comunidade acolhedora onde a fé se fortalece, os laços de amizade se renovam e o amor de Deus se faz presente em cada gesto, em cada celebração e em cada serviço. Meu nome é Edson Rocha, sou coordenador paroquial da SEBS, ministro e agente da Pastoral Litúrgica. Sim. Que bonito, né? Padre, vamos reforçar então o convite para o povo de Deus para participar aí hoje, né, desses 40 anos, essa missa especial dos 40 anos, mas não só dessa missa, porque tem novena, tem Corpus Christi, tem muita coisa ainda pela frente, né, padre? Exatamente. Hoje é um dia, né, muito especial, né? Daqui a pouco nós teremos às 19h30 a nossa missa. Depois da missa tem bolo, tem confraternização para todo mundo, celebrando esses 40 anos. E o nosso marco mesmo é a nossa novena, que começa já na próxima sexta-feira, né? Após Corpus Christi. Bacana. Para quem quiser saber mais da programação, tem um Instagram também, né, Bruno? Que eu acho que é uma ferramenta importante aí para as pessoas acessarem. Às vezes não é paroquiano, quer aproveitar, né, padre, o feriado aí de Corpus Christi lá, falar, vou lá conhecer a paróquia também, ser acolhida, como é que esse povo tá dizendo aqui que é acolhido. Então a gente vai querer ir lá para ver se é todo esse acolhimento mesmo. Muito bem. As pessoas podem nos acompanhar pelo nosso Instagram, Coração de Jesus SJC, também tem a página do Facebook, Paróquia Coração de Jesus SJC. A gente sempre está atualizando lá, publicando, pode estar deixando lá a sua mensagem, alguma dúvida que a gente pode estar respondendo e auxiliando. Mas tem tudo lá divulgado, a programação disponível, os padres que estarão conosco, bispos, vai ser uma alegria muito grande recebê-los. Bacana. Bruno, obrigada, viu, pela participação. Eu e até a próxima, que é logo ali, segunda-feira que vem. Pois o Bruno tá de volta, gente. Pois é. Mas segunda-feira que vem, em vez da gente fazer o Paróquia em Destaque, nós vamos fazer o Diocese em Destaque. A gente trouxe a ideia, padre, vê que o senhor acha legal, né? Senão já cancela. Senão a gente já cancela aqui, padre. A opinião do senhor é importante. Nós vamos contar um pouquinho sobre o papel da Diocese nas paróquias, por que existe a Diocese, o que tem na Diocese, quais são os setores, porque muita gente fala Diocese, mas muita gente não sabe nem o que é o serviço da Diocese. Claro. É importante, padre? É importantíssimo. Então não vamos cancelar, né, Bruno? Até porque é exatamente isso. Nosso povo que estão aí nas paróquias, às vezes não tem essa dimensão do todo. Sim. Nós vivemos nas paróquias e às vezes não temos essa dimensão, então é importantíssimo. Então, tá mantido. Então, segunda-feira que vem a gente mantém aí. Padre, para encerrar, eu gostaria primeiramente de agradecê-lo pela presença, por estar conosco. Foi uma alegria poder recebê-lo, conto sempre com a Canção Nova. Eu costumo dizer que a Canção Nova é nossa, né? De todos nós, e aquilo que nos é possível aí a gente quer divulgar, quer ajudar toda a nossa diocese também. E eu gostaria que o senhor deixasse uma bênção especial para nós da Canção Nova, para os ouvintes, mas também para os paroquianos que participaram, aqueles que estão acompanhando de suas casas. Eu agradeço a oportunidade, agradeço a Canção Nova, agradeço aqueles que nos acompanharam, estão acompanhando e acompanham também a Canção Nova. Que essa bênção seja uma bênção especial no dia de hoje, para que cada um de nós continue a nossa missão
firmes na fé, cada um aí na sua comunidade, cada um nos seus trabalhos. Por isso eu peço a Deus que derrame sobre nós, sobre todos aqueles que estão nos acompanhando, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Obrigada, Padre. Até a próxima, viu? Eu que agradeço. Obrigada, Bruno. Obrigada também, André, pelos trabalhos técnicos. Obrigada a você que participou, que interagiu conosco. Ótima semana. Fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.